Fala galera, nós estamos começando mais um podcast para falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Eu sou o Yuri Gonçalo. Eu sou o Antônio Júnior. E nós já vamos começar com algumas perguntas. Júnior, muitas empresas fazem a contratação de novos funcionários de forma equivocada. O resultado disso é uma alta taxa de turnover, ou seja, que ele entra e sai de funcionários. Como de fato fazer a contratação correta desses funcionários e ter resultados diferentes? Realmente, Yuri, o problema de turnover, de rotatividade, alta rotatividade, é um problema seríssimo em muitas empresas. Como que nós amarramos isso? Primeira coisa, nós temos que ter um gestor com foco em pessoas. A ideia, eu sugiro fortemente que o gestor, o empresário, o administrador seja focado no desenvolvimento de pessoas. Por quê? Quando ele tem essa habilidade, ou que ele desenvolve essa competência e habilidade, ele começa a se preocupar em criar sucessão de pessoas dentro da empresa. E aí ele começa a criar uma cultura de resultado dentro da empresa, fazendo o quê? Primeira coisa, uma engenharia de cargo. Quando ele faz essa engenharia de cargo, ele pode também, na contratação, utilizar alguns assessments, que são avaliações de perfil para encaixar a pessoa no local correto. Então nós brincamos muito que não existem pessoas erradas, existem pessoas certas nos locais errados. E como que nós amarramos isso? Primeira coisa, uma avaliação de perfil de todos os colaboradores. Então imagina que já é uma empresa em funcionamento. Você mapeia todos os cargos, mapeia todas as áreas e você faz a engenharia de cargo de forma que aquele cargo especificamente tenha determinadas competências. Vamos a um exemplo prático? Imagina o seguinte, um supermercado, por exemplo, ou um posto de combustível, ou uma empresa do varejo, qualquer empresa que seja, que vai atuar no caixa. Então, como que faz uma engenharia de cargo aí? Qual competência o caixa precisa de ter? Quais são as habilidades que um caixa precisa de ter? E aí você faz um passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo. Como que você faz a receita de bolo? Primeiro, os ingredientes, posteriormente, como você prepara e depois como você serve após pronto. Dentro da gestão de pessoas, nas questões de contratação, é a mesma coisa. Quando você tem uma engenharia de cargo, processos definidos, na contratação, você começa a amarrar. E aí uma sugestão que eu dou é o seguinte, a maioria das pessoas falam assim, vou contratar e manda currículo. Se a pessoa trabalha dentro de um escritório, como que você recebe esse currículo? Você recebe ele manual? Quais competências você precisa dentro desse escritório? Porque às vezes você precisa de competência de alguém que tenha agilidade no computador. E aí você você pede o currículo e a pessoa entrega manual. Então como que você já começa a cercar isso? Como que você já começa a realmente filtrar as pessoas que de fato vão fazer a diferença no seu negócio? Você faz uma publicação da vaga com os requisitos, o que precisa, e somente recebe currículo via e-mail, em arquivo PDF. Já coloca lá as formas como o currículo deve ser enviado. Outra coisa muito bacana é o seguinte, imagina que você não queira também receber currículo PDF ou currículo impresso. Como assim? Um pulo do gato aqui. Às vezes a pessoa ela nem está buscando uma vaga, mas ela manda o currículo. Vou mandar, porque às vezes é um cargo melhor. O que você pode fazer? Na descrição da vaga, você faz o seguinte, ao enviar o seu currículo, somente envie um vídeo de no máximo até 3 minutos falando quem você é e por que eu devo te contratar. Ou quem você é, como que você identificou com a empresa e por que você deve ser contratado. A pessoa que teve a atitude de gravar um vídeo e mandar para você, seja no WhatsApp X ou seja no e-mail X, ela já está comprometida, primeiramente, com o resultado. Porque quando você envia currículo, muitas pessoas têm o quê? Já currículos prontos. Quando você pede um vídeo, a pessoa ela tem que produzir esse vídeo. Já mostra o quê? Atitude. E aí é uma coisa que nós brincamos. E como se diz Freud, em toda brincadeira você pode falar a verdade. Então assim, dentro da empresa nós temos o chá. Quanto mais forte o chá dentro da empresa, mais forte é a empresa no mercado. O que é o chá? Primeiro, C, conhecimento. Segundo, habilidade. Terceiro, atitude. Conhecimento, você
adquire em qualquer lugar, internet, livro, qualquer coisa do tipo. Habilidade você desenvolve com o conhecimento que você adquiriu, habilidade, competência. Agora, a atitude demanda da pessoa. Muitas pessoas têm conhecimento, às vezes até têm habilidade, mas não têm atitude. Então, quando você pede um vídeo ou pede um currículo no formato de PDF, você começa a colocar esses requisitos, o que acontece? A pessoa já mostra que ela tem atitude. E aí, quando você filtra 10 pessoas, 5 ou 3, nesse filtro você aplica um teste de perfil. Você aplica um teste de avaliação de perfil. E aí, nós trabalhamos, tem N testes de perfis. Um bacana, que foi criado por Marston, que é um filósofo, e ele descobriu que existem 4 tipos de perfis. Tem a pessoa que é muito executora, autodominante. Por outro lado, tem a pessoa muito influente, ou seja, aquela pessoa que realmente comunica bacana, que são o lado esquerdo, ou seja, o perfil de forma mais extrovertida. E você tem a pessoa, por outro lado, que é uma pessoa que tem um planejamento mais aguçado, ela é mais na dela. Não quer dizer que ela não esboça emoção, ela tem emoção, só que a emoção é mais retraída. E tem também um outro perfil, que é um quarto perfil, que é uma pessoa mais calculista, uma pessoa mais metódica, digamos assim, que segue um passo a passo. Então imagina o seguinte, a primeira coisa é mapear o cargo, as competências que você precisa para determinado cargo. Depois você cerca com esse perfil e vem com os motivadores, que é um outro filósofo também, que é o Springer, e ele fala que existem vários motivadores. E aí, quando você faz essa avaliação de perfil, você já pega quais são os comportamentos observáveis das pessoas, o que de fato motiva essa pessoa. Vamos dar um exemplo. Você precisa de uma pessoa para trabalhar em desenvolvimento de produtos. Essa pessoa provavelmente seria uma pessoa que tem que gostar de conhecimento, tem que gostar de estudar. Então, nos motivadores, você pega uma pessoa com um teórico alto e aí você começa a fazer esse mapeamento das habilidades e competências que você precisa na engenharia de cargo. Então, ali nós já conseguimos fazer o quê? Cercar esse problema. Posteriormente, quando a pessoa entra dentro da empresa, que ela começa a trabalhar, aí tem que ter uma integração bem sucedida. Por isso que é bacana a empresa ter processos também de gestão de pessoas. Você integra o funcionário para conhecer da cultura, conhecer dos valores, da missão, conhecer toda a identidade organizacional, conhecer os colaboradores, os processos da empresa. E depois, quando ela conheceu, que ela já se identificou, vem a rampagem. O que é a rampagem? É fazer com que ela entre no mesmo nível dos funcionários que já estão na empresa. E aí, se a empresa não tem uma cultura de desenvolvimento de pessoas, ali começa a ter problemas. Qual tipo de problema? Você pega uma pessoa com bastante atitude, uma pessoa com garra, que quer realmente desenvolver um trabalho bacana, e você tem pessoas desmotivadas, desengajadas, porque você não tem uma gestão de pessoas eficiente. Então tudo é um processo que nós temos que criar. Primeira coisa, mapeamento. Mapeou, fez engenharia de cargo, beleza. Quando divulga a vaga, já divulga com pré-requisitos. Posteriormente, faça toda essa bagagem de conhecimento que eu passei para você aqui agora. Ou seja, execute todas essas ações, que com certeza vai diminuir o seu turnover. Excelente.